um genocídio, após mais de 800 mil mortos no período de 90 dias, e cria um tribunal ad hoc que não tem visibilidade nenhuma, nunca teve. O tribunal da Iugoslávia, sempre com vans, com televisão, rádio, jornais, entrevistas, filmes, julgamentos, a maior visibilidade possível. Por quê? Porque aconteceu no coração da Europa. Agora, o que aconteceu em Ruanda, quem estuda a matéria sabe que existe o Tribunal de Ruanda. E olha, geralmente vai estudar as decisões do Tribunal da Iugoslávia. Então, mesmo dentro de todo esse quadro, até hoje nós temos apenas um Estado africano que realmente se retirou do Estatuto de Roma, que foi o Burundi. Houve o depósito de carta de denúncia pela África do Sul também por, acho que foi Gâmbia, que é o estado da procuradora, mas depois desistiu. Então continuam sendo estados partes, porque eles sabem que um dia eles podem precisar do tribunal. No caso específico de al-Bashir, é lógico que esse é o discurso político de al-Bashir, vamos dizer que ninguém se dá o trabalho de ouvir a população sudanesa sobre o que ocorre naquele país. E nos primeiros anos, depois da expedição das ordens de prisão, ele realmente ele não ia a nenhum Estado parte, porque os Estados partes estavam realmente dispostos a prendê-lo e entregá-lo ao tribunal. Depois começou como uma espécie de tubo de ensaio. Ele começou, a primeira viagem foi para o Tchad nada fez, o tribunal expediu uma decisão de descumprimento de obrigação internacional e mandou para a Assembleia dos Estados Partes. Depois disso foi o Malawi, também não aconteceu nada. Depois disso foi a África do Sul, não aconteceu nada. E quando o tribunal expediu a decisão de descumprimento de obrigação internacional, a África do Sul ameaçou se retirar do tribunal, depois não se retirou. E atualmente ele está viajando para onde ele quer. O que originou uma série de decisões de descumprimento de obrigação, especificamente no caso da Jordânia, a Jordânia decidiu apelar para essa decisão. E esta decisão está atualmente na Câmara de Apelações. E o que é interessante é que há cerca de 50 amicus curiae dando seus pareceres a respeito de como interpretar o artigo 98 do Estatuto e as obrigações assumidas pelos Estados em face da Convenção de Viena sobre imunidades, que é garantida a imunidade de chefes de Estado. Então está neste momento ocorrendo uma discussão jurídica muito interessante. Todas estas intervenções de amicus curiae podem ser consultadas você vai no website da Corte e procura Situations and Cases, vai nos cases, vai em al-Bashir e lá Court Records. Você vai ver, é muito interessante. Realmente, vamos dizer, para nós que sempre estudamos mais o direito internacional, mais sobre esse ano do direito penal, e vendo que o Estatuto de Roma é claro ao dizer no artigo 27 que não se reconhece nenhum tipo de imunidade. Nós temos o precedente da Corte Internacional de Justiça que conclui que a imunidade tem que ser respeitada. Nós temos outro precedente que diz que a imunidade tem que ser respeitada entre Estados, mas quando se trata do tribunal supranacional, ela não prevalece. E então é uma discussão jurídica, vamos dizer que tem esse apelo populista por parte do al-Bashir, evidentemente, mas existe uma matéria muito mais séria sendo discutida a respeito dessa questão específica da obrigação dos Estados em cumprirem ordens de prisão contra chefes, especificamente no caso contra chefes de Estado. Em relação ao Trump, bom, teve o período do George Bush,
em que eles retiraram a assinatura, aliás, que é uma figura que não existe, de retirar a assinatura do tratado, foi retirada a assinatura, e que foi um período muito fértil e pressão muito grande sobre os Estados-partes para que assinassem os acordos bilaterais e que esses Estados jamais entregariam cidadão americano para o Tribunal Penal Internacional. Isso culminou com o Patriotic Act, que é o The Hague Invasion Act, que diz que os Estados Unidos se sentem autorizados a invadir qualquer território onde haja soldados ou cidadãos americanos detidos. Como o centro de detenção é em Haia, por isso que se chama The Hague Invasion Act. Mas houve períodos em que esta pressão diminuiu, tanto que 2 casos foram remetidos pelo Conselho de Segurança do Tribunal, sem que houvesse veto nos Estados Unidos. Agora, evidentemente, com o Trump, essa pressão ameaça crescer e ameaça crescer por força desta conclusão que me referi do gabinete da Procuradoria no caso do Afeganistão, em que diz que há sim indício de crimes cometidos por soldados americanos e pede autorização para abrir uma investigação. É única e exclusivamente por conta desta decisão da Procuradoria que agora recrudesce a oposição ao tribunal, a ponto de ter, agora, coisa de poucos dias, o Procurador-Geral dito que quaisquer juízes ou funcionários ou investigadores do tribunal que estejam envolvidos neste caso especificamente terão negado visto para entrar nos Estados Unidos. E que vão iniciar agora pressão sobre outros estados, inclusive ameaçando com embargos a qualquer estado que dê apoio a essas investigações. Então é flutuante. Nós não temos esperança, pelo menos, vamos dizer, curto e médio prazo, de que as grandes potências ratifiquem o Estatuto de Roma. Essas grandes potências, Estados Unidos, a Rússia, a China, Israel, não seja impossível. Eu acho que a gente tem essa convicção de que não é uma coisa que se possa pensar que vá acontecer. Por outro lado, nós estamos atualmente com 125 Estados-partes, toda a Europa, e Japão, e Canadá, e praticamente todos os estados africanos, os estados nativos e centro-americanos. Então, o tribunal ele tem uma legitimidade já muito bem assentada na ratificação desses estados que têm, na sua maior parte, cooperado com o tribunal. O tribunal de funcionamento efetivo, ele tem 13 anos, aliás, menos. O primeiro caso, foi o caso Lubanga, começou em 2006. Quer dizer, ainda o tribunal ainda está engatinhando. E vai demorar um pouquinho até que se estabeleça, que tem aquela força que o Tribunal da Iugoslávia, por exemplo, já tem em termos de jurisprudência internacional e de decisões importantes que norteiam outras decisões de outros tribunais internalizados. Não sei se eu respondi a dúvida. Primeiro, eu queria realizou mestrando no mercado, queria parabenizar a senhora e falar que é um motivo de muito orgulho a atuação. Mas a senhora falou em 2 momentos sobre tanto o caso, quando falava da questão de admissibilidade, os casos da Venezuela e da Colômbia. E a gente sabe que contextualmente, principalmente no final da década de 80, ali, nós tivemos vários momentos de governos ditatoriais específicos. E quando a senhora falava da Colômbia, a senhora falou do posicionamento do procurador Moreno lá em 2010 sobre a complementariedade positiva. Então, para ser bem objetivo, eu queria que a senhora falasse um pouco desse instrumento da complementariedade positiva, que poderia ser um instrumento do Tribunal Penal Internacional para ajudar a justiça de transição dos Estados, se esse instrumento está vinculado aos requisitos de admissibilidade, explicando se para que o Tribunal Penal Internacional atue de acordo com a complementariedade positiva, deve ser uma atuação, um caso específico que preenche os requisitos de admissibilidade ou não.
e como a senhora vê, no geral, essa possível atuação futura do Tribunal Penal Internacional no contexto de justiça de transição de Colômbia e Venezuela agora, ou até mesmo mais recente. Apesar que a senhora falou, por exemplo, em outros casos de justiça de transição, o Tribunal opta por não mexer nesse ponto, para não mudar aquele ponto como se tivesse uma conciliação, entre aspas. Como a senhora vê esses possíveis casos futuros do Tribunal Penal Internacional como justiça de transição e a complementaridade positiva? Bom, a complementaridade positiva, como eu te disse, foi uma criação, foi um exercício pessoal, um empenho pessoal do procurador Moreno Campos, principalmente em razão do interesse do próprio Estado, demonstrado pelo próprio Estado, em sair de uma situação de guerra civil, de conflito armado de caráter não internacional de 40 anos. Então, foi um exercício conjunto, vamos dizer, a iniciativa teria que ser do Estado, de, vamos dizer, de aceitar, vamos dizer, as propostas, aceitar ser monitorado. Vamos dizer, se vocês forem aos relatórios de exame preliminar de todos esses anos, todo ano a Colômbia está lá, e a promotoria continua monitorando. Então, quer dizer, no relatório de 2018 diz, não, os juizados, os JEPs, né, juizados especiais da paz, estão fazendo isso, já julgaram 10 aqui, 20 aqui, mas ainda falta o massacre que aconteceu no lugar A, no lugar B, no lugar C, no lugar A, B e C nós sabemos que foi o tal batalhão que estava responsável, então se não forem julgar esses casos, nós vamos entrar. Então, complementaridade positiva nesse sentido, e que eu acho bastante positiva. Agora, existe o princípio